Olá, boa noite. Esperamos que todos estejam bem. Esse é o desejo da nossa casa espírita, Adolfo Bezerra de Menezes, do nosso lar. E mais uma vez aqui nos encontramos nessa reunião virtual, aonde nós vamos ter a oportunidade aqui de comungarmos juntos os ensinamentos da doutrina espírita. Teremos nesta noite como palestrante o nosso companheiro Enio Francisco, que vem trazer o tema fé e a nossa relação com Deus. É um assunto que vem muito de encontro ao que nós estamos vivendo hoje, onde manter a fé em alta muitas das vezes parece difícil, mas a doutrina espírita nos ajuda a essa compreensão, nos dá ferramentas para que possamos alcançar. Agradecemos o irmão por ter atendido o nosso pedido, o nosso convite, e que façamos dessa noite mais uma noite de muita luz, onde nós todos vamos estar inseridos nelas. Vivemos aí uma época difícil, muitas notícias ruins que acabam chegando a todos nós, porque hoje a modernidade, a paciência, a tecnologia nos dá essa condição. Então precisamos aprender a lidar com essas notícias, a lidar com esse momento difícil, e a doutrina espírita, como consoladora que é, sempre nos traz uma oportunidade de achar caminhos para trilharmos com maior segurança por essas dificuldades apresentadas à humanidade. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, rogando ao alto que derrame sobre todos nós, nesse momento, sobre o planeta, sobre toda a humanidade, as luzes que precisamos para que possamos nos fortalecer. Todos nós que estamos envolvidos na vida aqui no planeta Terra, sejamos encarnados ou desencarnados, que necessitamos de toda essa força que vem do alto para podermos compreender melhor a forma, a maneira de como trilhar os caminhos cheios de obstáculos que o mundo de provas e expiações nos oferece. Senhor Jesus, com os pensamentos em Ti, te pedindo a permissão, nós rogamos uma ótima reunião a todos nós, com uma palestra instrutiva, mensagem da semana que vai nos dar aí o norte às nossas vidas, e também que no final, nas nossas vibrações, no passe à distância, possamos alcançar o maior número de pessoas que precisam de preces. Que a Tua luz e que a Tua paz esteja sempre conosco. Que assim seja. Mensagem da semana, do livro Agenda Cristã, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Semeadura. Sua generosidade chamará a bondade alheia em seu socorro. Sua simplicidade solucionará problemas para muita gente. Sua complexidade provocará muita dissimulação no próximo. Sua indiferença fará manifesta frieza nos outros. Seu desejo sincero de paz garantirá tranquilidade no caminho. Seu propósito de guerrear dará frutos de inquietação. Sua franqueza contundente receberá frases rudes. Sua distinção edificará maneiras corretas naqueles que o seguem. Sua espiritualidade superior incentivará sublimes construções espirituais. Diariamente, semeamos e colhemos.
A vida é também um solo que recebe e produz eternamente. André Luiz. Queridos irmãos, que a paz do nosso querido Mestre Jesus esteja entre nós nesse momento. Eu quero dizer que é um prazer imenso estar mais uma vez tendo essa oportunidade de fazer um comentário do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E normalmente, quando nós comentamos o Evangelho do Mestre à luz do Espiritismo, eu gosto muito de fazer uma conceituação do que seja a doutrina, e normalmente eu tomo emprestado uma poesia de Cassimiro Cunha, que está registrado no livro Parnaso de Além Túmulo, numa psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então o poeta diz assim: o Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude se oficia, em que a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É uma árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flores e frutos de verdades e bonanças. É a claridade sublime do bem que aniquila o mal, é o chamamento divino da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. O Espiritismo é uma escola, mas o mestre amado é Jesus. Assim sendo, seguindo a reflexão dessa escola evangélica, que é a doutrina espírita, tendo como guia e mestre o nosso querido Senhor Jesus, nós queremos nesse momento falarmos um pouco sobre a nossa relação com o Criador do Universo, com Deus. Falar um pouco sobre a nossa fé. Como é que está a nossa fé nesse momento? Porque a doutrina espírita, ela nos afirma aquela mensagem de Jesus, quando o nosso mestre diz que na casa do Pai há muitas moradas. A casa do Pai, todos nós sabemos, que é o universo. E essas várias moradas, na realidade, são todos os globos habitados que nós desconhecemos, do qual o planeta Terra faz parte de toda essa organização. Mas todos nós sabemos que nesse planeta nós somos ainda uma poeira cósmica, num estágio de evolução. E o nosso mestre, que fala da pluralidade dos mundos habitados em seu Evangelho, confirmado pela doutrina espírita, ele também nos vai dizer, ele vai nos dizer no início do Sermão da Montanha: bem-aventurados os justos, porque eles herdarão a terra. E então o que nós observamos é que a pessoa justa, que a pessoa boa, nesse mundo que nós vivemos, ela se sente de tal modo descontextualizada, chegando mesmo ao ponto de se sentir envergonhada de ser justa e boa. Porque esse mundo que nós habitamos, ele ainda é um mundo que aparentemente ele é direcionado por todos os comportamentos que são os frutos equivocados do egoísmo. Então, quando Jesus ele dizia bem-aventurado os justos, porque eles herdarão a terra, lá no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, logo na introdução, Jesus ele estava falando exatamente desse processo de evolução do nosso planeta, onde nós passaremos de plano de expiações e provas, que é um plano ainda da corrupção,
um plano das maldades, dos desequilíbrios, dos vícios, porque nós ainda direcionamos os nossos sentimentos e comportamentos muito mais pelo egoísmo do que necessariamente pela lei de amor. E nós sabemos que tudo é evolução. Dentro dessa escala de evolução, dessa escala evolutiva, o planeta Terra já esteve numa condição primitiva, alcançando essa condição de expiações e provas, e agora passando nessa transição planetária a condição de mundo de regeneração. E normalmente nós estamos recebendo a orientação direta da espiritualidade que nos diz que nós precisamos nos esforçar pela nossa transformação e pela justiça, transformação moral e pela justiça para habitarmos essa condição superior, cujo é a destinação do planeta Terra. E o que nós percebemos é que, na realidade, tudo tem se dado de uma forma muito tranquila. Às vezes, um determinado terremoto, um tsunami, mas nada que gerasse uma reflexão maior, uma grande comoção, que nos levasse a um pensamento de transformação íntima que realmente envolvesse toda a humanidade do planeta Terra. Eis que surge então o coronavírus. E esse problema foi alcançando, em um processo de pandemia, todos os países, desde os países pobres aos países bilionários, do ponto de vista da materialidade. E então, num primeiro momento, essa problemática não foi levada a sério, politizada. E à medida que o tempo foi passando, nós começamos a perceber que pessoas próximas, pessoas conhecidas, pessoas da nossa família estavam sofrendo com essa problemática da Covid-19 e de repente tombando 1, 2, 3 membros de uma mesma família no processo de desencarnação em função dessa problemática da Covid-19. Então hoje nós percebemos com muita tranquilidade, na condição de médiuns que somos, sobretudo no campo da psicofonia, o grande abalo que nós vivemos atualmente nas esferas espirituais, tanto por parte das movimentações dos nossos irmãos superiores, os grandes químicos, médicos, enfermeiros, psicólogos, trabalhadores das esferas espirituais, trabalhando constantemente, incessantemente, nos laboratórios, na química espiritual, a fim de nos oferecer vacinas e meios de nos cuidarmos para que pudéssemos entrar nesse processo de transformação de uma maneira mais suave, de uma maneira mais reflexiva, de modo a não sofrermos tanto. Então existe toda uma movimentação dos nossos irmãos superiores no sentido de nos auxiliar a passar por esse momento de transformação, cujo a primeira das experiências a nos fazer refletir de uma forma coletiva, envolvendo todo o planeta, é exatamente o coronavírus. Então muita gente dizia, bom, mas nós estamos num processo de transição planetária, mas tudo muito tranquilo, festas, pessoas desonestas, preocupadas apenas com o desenvolvimento material, então nada vai acontecer para chamar a humanidade à reflexão? Então nós temos aí agora o coronavírus gerando a Covid-19, gerando por si mesmo uma grande comoção e uma reflexão na humanidade terrena. Então que aproveitemos essa experiência para refletir acerca do nosso papel enquanto existentes desse planeta, para observarmos se nós estamos agindo e vibrando no diapasão de Jesus, quando nosso querido Mestre
ele diz no Evangelho, nas bem-aventuranças: bem-aventurados justos, porque eles herdarão a terra. Será que nós estamos primando pelos caminhos da justiça, do amor, da bondade, da verdadeira caridade? Então esse momento é um momento para pensarmos acerca desses comportamentos, dessas atitudes e desses valores que devemos incorporar à nossa vida. Mas precisamos ter fé, porque o índice de suicídio está sendo muito alto, porque a humanidade está sendo tomada por um grande desespero. Então nós, espíritas, sabemos que tudo o que está acontecendo nesse momento já era previsto pelo ensinamento universal dos espíritos superiores, apregoados pela doutrina espírita. Mas então vale a pena refletirmos como é que está a nossa fé, como é que nós estamos aproveitando esse momento para o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento moral, e como é que nós estamos nos transformando em ferramentas para o processo de progresso da nossa sociedade, né? Da humanidade de um modo geral. Então, nós não podemos atravessar esse momento como se nada estivesse acontecendo. Porque não contraímos a doença? O sofrimento do nosso semelhante, ele deve nos sensibilizar por um processo de empatia, de modo a fazermos a nossa parte para que o nosso mundo se torne um mundo melhor. Isso significa que estamos direcionando a nossa vida pela lei maior, que é a lei do amor. Mas em relação à nossa fé, nós estamos acreditando? Como é que nós lidamos? Porque o Evangelho de Jesus, ele é extremamente pródigo e abundante em exemplos que nos levam a uma reflexão sobre a fé. Fé essa que nós precisamos muito nesse momento que nós estamos vivendo. Despertar e fortalecer a nossa fé para nos tornarmos referência para o acolhimento de irmãos encarnados e de irmãos desencarnados que se encontram nesse processo de desespero, nesse momento que nós estamos vivendo. Quando nós falamos anteriormente que existia uma grande movimentação do plano espiritual, essa grande movimentação, ela acontece tanto por parte dos espíritos superiores, no sentido de nos socorrer, quanto dos espíritos mais inferiorizados, que se desesperam nas esferas espirituais, como se estivessem ainda encarnados. Quantas pessoas jovens, pessoas promissoras, pais de famílias, que desencarnam de uma hora para outra, com problemas respiratórios em função da Covid-19 e que chegam nas esferas espirituais extremamente perturbados, sem mesmo saber o que aconteceu, em função da rapidez entre a entrada no hospital, a intubação e o momento do seu desencarne. Então essa agitação, ela acontece tanto nos planos mais inferiores, por falta de conhecimento, quanto nos planos mais superiores, no sentido de nos auxiliar a vencer esse momento que nós estamos passando. Então precisamos despertar, fortalecer a nossa fé, de modo a nos tornarmos um referencial para as pessoas que estão necessitando de orientação e de ajuda nesse momento de desespero em que nós, humanos, estamos passando. O Evangelho de Jesus, como nós colocamos, é extremamente abundante em exemplos de fé. Poderíamos citar aqui o Evangelho de Mateus, onde no capítulo 17, narra-se que Jesus Cristo, acompanhado por alguns apóstolos, Pedro, João e Tiago, subiram para um monte, e lá em cima do monte aconteceu um processo mediúnico de materialização,
onde materializou-se dois espíritos superiores, que foram Moisés e Elias. E para que acontecesse esse processo de materialização, Jesus passou por um processo de transfiguração, mudança na sua estrutura física, na doação de energias para que aqueles espíritos se materializassem ali naquele momento. Então, com essa materialização, na realidade ficou muito claro a questão da imortalidade da alma, que a vida continua após a morte do corpo físico, porque ali dois espíritos superiores se materializaram naquele momento, provando claramente a possibilidade da comunicabilidade dos espíritos e a crença na continuação da vida, na imortalidade da alma. Naquele mesmo momento foi revelado diante dos apóstolos a missão de Jesus Cristo, onde o nosso mestre pedia um silêncio, que os apóstolos não revelassem aquilo que foi dito naquele momento. Mas quando eles desciam desse monte, ele, dialogando com os apóstolos, ele foi questionado por Pedro. Senhor, mas está escrito que seria necessário que Elias voltasse para que as escrituras se cumprissem em relação à sua missão espiritual. Aí naquele momento, Jesus diz ao apóstolo, que em verdade eu vos digo, disse aos apóstolos, que em verdade eu vos digo que Elias já veio, e eles o trataram como lhes aprouve. Então naquele momento, diz o evangelista Mateus, que eles entenderam então que era de João Batista de quem ele estava falando. Então nesse momento, Jesus Cristo, ele está falando também da reencarnação, tá? Porque ele está mostrando que Elias, que João Batista, na realidade, era a reencarnação de Elias. Mas como Elias já tinha desencarnado recentemente, lá em cima no Monte Tabor, Elias, que é o mesmo João Batista, ele materializa na condição de Elias, que é uma possibilidade para o espírito desencarnado. E naquele momento, quando eles chegaram lá embaixo, no meio da multidão, um homem veio ter com Jesus, porque esse homem, que era um pai de família, ele estava extremamente desesperado, porque o seu filho, ele era lunático, segundo o próprio homem. Lunático naquela época era uma forma de se referir às pessoas que passavam por processos de perturbação mental, porque eles acreditavam que existiam influências dos astros, da lua, naquela época. E então esse homem chegou para Jesus e disse: tenha piedade do meu filho que é lunático e sofre muito. Ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu já o apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-los. Então, naquele momento, Jesus pediu que apresentassem a ele aquele jovem. O mestre estendeu as suas mãos sobre aquele adolescente e todas aquelas entidades impuras que nós conhecemos como obsessores, pessoas capazes de estabelecer obsessões espirituais, se afastaram, foram conduzidos a outros espaços de entendimento, às escolas espirituais, e naquele momento aquele jovem, ele foi curado. Então vejam vocês, resgatando aqui, porque lá em cima no monte, nós tivemos a materialização de todos os espíritos, de dois espíritos superiores. E aqui embaixo, na inferioridade, onde paira as viciações, a manifestação de espíritos inferiores. O que significa dizer que a nossa sintonia, ou para o alto ou para baixo, ela vai definir as nossas companhias espirituais, mostrando para nós a necessidade de mudarmos para melhor as nossas vibrações mentais,
a fim de estabelecermos melhores relações e companhias com o plano espiritual superior. Então, quando os apóstolos chegaram para Jesus, eles questionaram o mestre: mas por que nós mesmos não podemos curá-lo? Se nós trabalhamos em seu nome, se nós pregamos, se nós realizamos as obras em teu nome. E então Jesus, ele diz assim: é por conta da vossa pouca fé, ó raça incrédula e depravada. Até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Porque se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a uma montanha: transporta-te daqui para ali, e essa montanha se transportaria. Então, como é que nós estamos com a nossa fé? Essa fé do tamanho de um grão de mostarda, que seria capaz de transportar essas montanhas, que na realidade são as montanhas dos problemas que enfrentamos ao longo da nossa jornada terrena, sejam materiais, morais ou espiritual. São as montanhas que devem ser removidas ao longo da nossa caminhada para o nosso desenvolvimento espiritual. Como é que está a nossa relação com Deus, nesses momentos de transportarmos essas montanhas existentes? Será que nós estamos fazendo mesmo a nossa parte? Será que nós estamos constantemente pedindo, nos esquecendo de agradecer e de louvar o Criador do universo, Então fica aí, como é que é a nossa relação de fé com o Criador do universo? Será que nós somos muito dependentes de Deus? Porque vamos imaginar o seguinte: imaginem que um homem, ele tenha 10 filhos. E de repente, esses filhos, de acordo com a sua idiosincrasia, cada um tem uma manifestação diferenciada. Tem aquele filho que fica ali constantemente agarrado na camisa do pai e na saia da mãe, constantemente pedindo, rogando por proteção, num processo completo de dependência do seu pai ou da sua mãe. Nós temos aquele outro filho que já é um pouco diferente na sua idiosincrasia. Ele não é muito dependente. Ele se afasta um pouco, vai fazer as suas brincadeiras e na hora que ele sente necessidade, ele recorre ao seu pai. Tem aquele filho que ainda é mais independente, dentre os 10, que se afasta, que vai lá para o terreiro fazer as suas coisas e as suas atribuições de criança, sem nenhum tipo de dependência do seu pai. Então, nós também temos esses graus de variação da nossa relação com o nosso Pai maior, que é Deus. Então, a pergunta que fica é: nós somos aquele filho dependente que fica constantemente pedindo, ou nós somos aquele filho um pouco mais, que já temos uma certa independência e que já nos afastamos para fazer as nossas coisas, porém temos uma certa maturidade que nos dá a certeza que nós precisamos realizar por nós mesmos, mas temos convicção de que se precisarmos, nós sabemos do endereço de Deus e sabemos que, como um bom pai, Ele está constantemente a nos amparar nos nossos momentos de necessidade. Ou nós somos aquele filho independente que tem plena consciência que o Pai está presente em todos os momentos, mas se esforça conforme o Evangelho segundo o Espiritismo nos recomenda, no capítulo 19, através do Espírito Protetor, no sentido de desenvolver a fé humana e a fé divina. Desenvolver a fé humana é buscar uma independência, sabendo que o Criador do Universo está constantemente conosco, porém reconhecendo que nós somos seres de potencialidades, adquirindo a confiança para caminharmos mais longe nas grandes realizações morais e espirituais. Então, dentro dessa grande família, que tipo de filho nós somos? Muito dependentes,
que estamos constantemente buscando, pedindo, para que a espiritualidade, para que Deus, para que Jesus faça as coisas por nós, para que não tenhamos a necessidade de fazermos os nossos esforços pessoais? Somos aquele filho mais independente ou já gozamos de uma maturidade que nos dá uma independência plena, o que não fragiliza a nossa fé? Então nós queremos deixar aí essa reflexão para os nossos queridos irmãos. Como é que nós estamos em relação a isso no sentido da nossa fé? Porque vejam só, Jesus ele confirma aquilo que nós acreditamos, lá no Monte Tabor, mostrando a imortalidade da alma e a comunicabilidade dos espíritos. Descendo, ele fala da reencarnação, mostrando que João Batista era a reencarnação de Elias. E lá embaixo, ele faz uma cura, mostrando também o processo de obsessão espiritual, que acontece de acordo com a nossa sintonia mental, mas mostrando que se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, seremos capazes de transportar montanhas, que são essas dificuldades que surgem ao longo da nossa vida. Então fica essa reflexão, porque em nenhum outro momento da humanidade nós tivemos tanta necessidade de refletir sobre a nossa fé para nos tornarmos um exemplo e uma referência para os nossos irmãos que estão sofrendo muito nesse momento. Então que façamos a nossa parte, no sentido de darmos o exemplo e também no sentido de não promovermos aglomerações, no sentido de fazermos a nossa higienização com álcool gel, de usarmos a nossa máscara, porque o próprio Evangelho diz que nós precisamos viver na terra conforme os homens do nosso tempo. E esse tempo, ele nos solicita uma série de cuidados. Então, a grande irmã Meimei, ela nos diz, confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência, porque tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Ou seja, tudo passa, segundo essa mensagem de Meimei. Então que Jesus nos abençoe e que a luz do grande Mestre nos envolva sempre. Que assim seja. Boa noite, muita paz no coração de todos vocês. Vamos iniciar agora a parte final dos trabalhos com a energização, as vibrações e o passe à distância e também a fluidificação da água. Se você ainda não providenciou, você pode buscar sua garrafinha de água ou copo, colocar ao lado. Nós sempre pedimos que no momento do passe à distância, todos estejam concentrados em receber as energias, as vibrações, os fluidos. Isso é muito importante. Então vamos fechando os nossos olhos, vamos respirando profundamente
para asserenar, acalmar os nossos corações. E vamos entrando em contato com Deus, nosso Pai, o Criador de todas as coisas. Jesus, nosso mestre amigo. Os nossos anjos da guarda, espíritos protetores. E vamos elevando cada vez mais os nossos pensamentos. E vamos agradecer a Jesus por esse encontro virtual tão importante para cada um de nós. Todos nós que aqui estamos reunidos, que assistimos essa transmissão, estamos conectados no amor de Jesus. E vamos rogar a esse Mestre amado, hoje especialmente pelas famílias, pelos lares, porque sabemos que muitas famílias estão passando por dificuldades, sejam dificuldades materiais, pela falta do básico, sejam dificuldades espirituais, pelas dificuldades de convivência no mesmo teto, sejam sofrimentos pela perda de entes queridos, seja porque estão passando pelo isolamento social com muita dificuldade. E muitas famílias estão passando pela quarentena por terem familiares passando por problemas, por enfermidades. Então hoje nós pedimos a Jesus que atue nos lares, nas famílias, para que todos possam estar unidos em amor, em oração, por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão nos hospitais, nas UTIs. Que Maria possa estender o seu manto sagrado sobre todos os lares, todas as famílias, levando a sua luz de mãe, e que todas as famílias possam sentir essa luz maravilhosa de Maria. Mas vamos rogar também por todos os nossos irmãos que fizeram a sua passagem para a pátria espiritual, para que ali possam ser recebidos, possam ser tratados e possam continuar com a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Mas vamos pedir também que Jesus console aqueles que ficaram em grande sofrimento, pela separação, pelas saudades. Que tenham resignação diante dessa separação temporária, porque um dia todos nós estaremos unidos novamente no amor de Jesus. Vamos rogar por todos aqueles nossos irmãos que muitas vezes ficam à margem da sociedade, que já estão isolados e já estavam isolados antes da pandemia, porque estão nas casas de detenção, cumprindo as suas penas, estão nos asilos, nos orfanatos, nas ruas, que são os nossos irmãos, que vivem muitas vezes em solidão. Que o Mestre querido ilumine esses nossos irmãos grandemente. Vamos pedir pelo nosso planeta Terra,
esse planeta de provas e expiações, essa escola onde todos nós estamos matriculados e que estamos aprendendo com muita dificuldade, que estamos evoluindo com muita dificuldade, mas confiantes no amor de Jesus. Que Jesus ilumine o nosso planeta Terra, que ilumine toda a humanidade, que todos possam perceber a necessidade da reforma íntima, de trabalharmos pela cooperação, uns ajudando aos outros, que possamos cada um de nós desenvolver o amor fraternal em nossos corações. Que a luz de Jesus possa tocar o nosso coração, nos ajudando nessa reforma tão necessária. Mestre amado, nós te pedimos pelas crianças, pelos animais, e sabemos que o Senhor é o anjo protetor de Deus nosso Pai. E é a Ti então que nós rogamos que nesse momento todos aqueles que estão acompanhando essa transmissão possam abrir os seus corações para receber a Tua luz, para perceber o Teu amor incondicional e que possam sentir recebendo a Tua luz neste momento, que possam perceber a Tua presença, a presença viva, a presença do Teu amor, da Tua paz em nossos corações. Te rogamos ainda, Senhor, a fluidificação da água, e que a Tua paz permaneça em nossos corações, hoje e sempre, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. A oração sempre nos traz essa sensação certa de que Jesus está intercedendo por cada um de nós. Que todos estejam em paz e que todos permaneçam na presença de Jesus, nosso Senhor. Uma boa noite a todos.